Que privilégio estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, a gente sabendo que em vários lugares do mundo não existe essa oportunidade para muitos cristãos. Então aproveite esse momento, vamos estudar sobre os vencedores no livro do Apocalipse. Muitas vezes a gente pensa o seguinte, que os vencedores herdarão somente a vida eterna, mas não. Apocalipse diz que existem vários elementos, várias recompensas para os vencedores. E a gente vai estudar hoje aqui no programa Escola Bíblica, que está só começando. Volto a dizer para você que é um privilégio nós estarmos juntos estudando a Palavra de Deus. Aproveite esse momento e que bom que você tirou esse tempo do seu dia, das suas 24 horas, para entrarmos em contato com aquela que revigora a nossa vida, a Bíblia, a Palavra de Deus revelada a cada dia aqui. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, é um privilégio a gente estudar esse livro, né? A gente pode entender através dos estudos que estamos falando aqui, que não é somente profecia, que não é somente um peso ou, como muitos pensam, algo negativo, né? Algo depressivo. Não, o livro do Apocalipse traz para mim e para você mensagens de esperança, mensagens de conforto, de salvação e, acima de tudo, pessoas que se tornam vitoriosas a cada dia. E é isso que a gente está falando aqui. Na temporada Apocalipse e o Fim Revelado, nós estamos estudando essa semana a revelação sobre os que são vitoriosos, ou revelando os vitoriosos no livro do Apocalipse. Destacando os vencedores, os desafios, as lutas, as características de cada um deles. E a gente vai ver hoje qual que é a última promessa descrita no livro do Apocalipse, para mim e para você também. Você quer ser vencedor? Quem que não quer, né? Todos nós queremos vencer na vida, vencer num concurso, vencer num futebolzinho do final de semana, vencermos de repente entre os escolhidos como o funcionário melhor do mês, e aí vai. Nós sonhamos com vitórias e isso não é ruim. Até por isso Deus dará para cada um de nós a vitória final. E é esse um dos incentivos para que a gente caminhe ao lado dele. Deixa eu dizer algumas coisinhas aqui. Na segunda-feira nós falamos um pouco sobre o processo para nós sermos vencedores no livro do Apocalipse. Na terça-feira a gente falou um pouquinho que nem sempre é fácil para aquele que caminha ao lado de Jesus a trajetória, pedras, tropeços, mas no final nos tornaremos vencedores. Ontem, para você que acompanhou também, a gente falou um pouquinho que existem normas de condutas. Deus, ele tem um caminho correto para que a gente alcance a vitória, para que sejamos vencedores. Se você quiser acompanhar cada um desses programas, é só entrar no NT Play, tá bom? Nós temos esses programas lá. É a hora da gente falar com Deus, é a hora da gente abrir o nosso coração e não se esqueça jamais que é Ele quem conduz a nossa vida, é Ele quem abre a nossa mente para a nossa compreensão nesse momento. Senhor, de coração eu te agradeço pela oportunidade e o privilégio que nós temos de abrir a Tua Palavra. Esteja conosco, guie a nossa vida, conduza os nossos passos e nos ajude a permanecermos fiéis no Teu caminho para sermos vencedores. Colocamos mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. A promessa da breve vinda de Jesus, ela encerra as palavras do livro do Apocalipse. Quando a gente lê as últimas palavras, o livro do Apocalipse ele deixa todas as pessoas entenderem que aqueles que amam a Cristo Jesus, eles serão de fato recompensados, vencedores. Olha que bonito esse texto aqui, Apocalipse 20, 22, diz assim, você está vendo na tela, né? Amém. Vem, Senhor Jesus. Um texto curto, Apocalipse 22, verso 20. Amém. Vem, Senhor Jesus.
A vitória chega aos seres humanos de graça. O homem que chegou atrasado em um encontro com o evangelista e perguntou à porta para ele, o que eu tenho para fazer para ser um vencedor? Pensa aí, um homem chegou e pergunta para o evangelista, olha, pastor, apóstolo, eu tenho que fazer alguma coisa? E sabe o que o evangelista responde para ele? Olha, você chegou atrasado. Ele diz, eu sei que eu cheguei atrasado, mas eu preciso saber. E o evangelista diz assim, eu já disse para você, você chegou atrasado. Mas não foram alguns minutos atrasado. Você chegou 2000 anos, porque a sua vitória, ela foi vencida na cruz. Você não precisa fazer nada para ser vitorioso. Você já está atrasado porque Jesus já venceu por você. E é isso que Deus diz para nós. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que viver uma vida próximo de Deus. Isso não quer dizer que nós não sejamos iludidos muitas vezes por esse mundo e temos que negar os prazeres momentâneos, as falsas alegrias ou os momentos passageiros de felicidade, mas só vencedores reconhecerão a vitória por meio de Cristo Jesus. Apocalipse 19, verso 1 diz assim, mais um texto para a gente refletir. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. No livro do Apocalipse, nós encontramos vários confrontos entre a besta e Jesus. E a gente vai destacar ainda isso, tá? E os que seguem a Jesus vencerão. Vencerão a besta, o falso profeta, um poder que confronta os ensinos de Jesus. Apocalipse 15, verso 2 diz assim, mais um texto para a gente. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo e de pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome. E eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus. Diz o quê? Os que venceram a besta. Vencedores. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Olha o que diz aqui. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, verso 17. Nós já falamos essa semana sobre alguns pontos da salvação. Mas eu queria apresentar para você algumas promessas do livro do Apocalipse para os vencedores. E eu quero apresentar a primeira promessa que o livro do Apocalipse faz, que Jesus faz através dos relatos de João para nós. A árvore da vida. Essa é a primeira promessa. Apocalipse 2, verso 7 diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Volto a dizer uma coisa aqui para você. Muitas vezes a gente pensa assim, olha, qual é a recompensa daquele que for vitorioso, daquele que andar com Deus? A vida eterna. Não. Isso se transcende através da vida eterna. A gente vai falar sobre isso também. Mas o privilégio que foi dado a Adão e Eva de comerem do fruto, serem vencedores comendo da árvore da vida, será dado a nós também. Olha que privilégio. Nós já estudamos anteriormente sobre o milênio, a nova terra, o novo Éden restaurado. Nesse novo Éden, nós teremos o privilégio de comer também da árvore da vida. E olha só, você tem esse desejo no seu coração, eu tenho esse desejo no meu coração. Mas Deus tem muito mais a oferecer para a gente. Olha o que Ele mais vai oferecer para os vitoriosos. Os vitoriosos não sofrerão, e diz assim, não sofrerá o dano da segunda morte. A gente pode ver isso no livro do Apocalipse, é mais uma promessa aos vencedores. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Como assim a segunda morte? Vamos pensar, né? Para você que já acompanha a gente, vai entender, mas para você que de repente está vindo pela primeira vez, nós estudamos aqui, há algumas semanas atrás, que todos nós podemos passar pela primeira morte. Você tem um familiar, um amigo que morreu,
uma pessoa às vezes sincera, fiel a Deus, alguém que você acredita que andou com Deus mesmo em meio às falhas. Ela morreu, nós corremos o risco também, mas um dia Deus vai ressuscitar cada uma dessas pessoas, os fiéis. E essas pessoas não passarão pela segunda morte, pela morte final. Essa é a promessa de Deus, por quê? Porque os ímpios que morreram agora, eles serão ressuscitados após o milênio, nós estudamos, e depois eles serão destruídos eternamente. Eles passarão por uma segunda morte, mas os fiéis não. Eu quero apresentar para você agora uma terceira promessa. Quantas promessas de Deus para você que quer ser um vencedor e já pode ser a partir de agora. A terceira promessa do livro do Apocalipse é essa: o maná escondido, uma pedra branca e um novo nome. Olha só, Apocalipse 2:17, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, ao vencedor, o tema da nossa semana, os vitoriosos, os vencedores. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Olha que interessante. Só aquele que recebe essa pedra, uma pedra branca, com um novo nome, e é estranho. Na segunda-feira eu mencionei que a gente ia falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro eu pergunto para você o seguinte: você gosta do seu nome? Eu particularmente gosto do meu nome. Pessoal do estúdio aí, não sei, do Switcher, os amigos aqui, não sei se gostam do nome ou não. Você que está em casa, você que está aqui, vocês conhecem o significado do nome de vocês? Tem algum significado, você que está em casa? Você gostaria de ter um outro nome, ou você é feliz com o nome que seu pai, sua mãe te deu, ou algum familiar? Eu gosto do meu nome, apesar de ser um nome que tem um significado um pouco estranho. Eu fui tentar descobrir o significado do meu nome, para ver se tinha um significado muito forte, né? E significa plantador de favas. Fábio, plantador de favas. Ou feijão crescendo. Diferente, né? Mas eu gosto do meu nome, só que o meu nome será mudado. E eu quero terminar esse bloco aqui dizendo por que Deus vai dar um novo nome numa pedra branca. E só alguns, aquele que tem o nome reconhecerá o significado do novo nome. Porque esse novo nome, ele terá uma implicação muito nobre de Deus para nós. Ele dará um novo nome com o significado da sua luta, da sua trajetória aqui nessa terra. E só você conhecerá o significado de fato desse nome, o simbolismo desse nome, porque só você sabe o que você teve que enfrentar para ser vitorioso ao final. Vamos voltar para o texto? A gente pode voltar? Olha só, olha o finalzinho do texto para você entender comigo aqui. Olha aqui, diz assim no final: darei uma pedra branca com um novo nome e nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Só você saberá o significado, o simbolismo do seu nome. Deus e você. Cada pessoa e Deus saberá como foi a relação dela com Deus aqui na terra. Muito bonito isso. Então esse nome vai ter mais do que um simbolismo que o seu pai ou sua mãe quiseram trazer para você. O seu novo nome será um símbolo de uma vitória por meio de Cristo Jesus. A gente vai dar uma pausa agora, vamos para um rápido intervalo, e ainda tem outras promessas apresentadas no livro do Apocalipse para aqueles que permanecerem fiéis até o final da vida. A gente volta já. De volta, programa Escola Bíblica com você e, claro, aqueles abraços que a gente faz questão de enviar aqui para você que entrou em contato com a gente pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Você sabe que a gente transmite também pelo YouTube da TV Novo Tempo, então vai acompanhando aí, você pode conhecer as formas de você interagir com a gente. Semana que vem, a gente vai fazer questão de responder algumas perguntas também sobre o próximo tema. Fica, por enquanto, aguardando aí. Logo a gente vai anunciar nas redes sociais qual é o tema da próxima semana para você, tá bom? Vai valer muito a pena a gente estudar essa temporada, Apocalipse e o fim revelado. Mas por enquanto eu quero lembrar que você pode entrar em contato com a gente
E anota já o número aí do telefone, do WhatsApp, para você tirar sua dúvida sobre o tema que vai ser abordado semana que vem, tá bom? Então vai entendendo, vai se envolvendo com a gente. O telefone é esse 1268 é o WhatsApp que você pode enviar a sua pergunta, seja para o tema dessa semana ou da semana que vem, que a gente vai estudar também, tá bom? O último recado, tá? Antes da gente voltar para o tema aqui. Você pode pedir tanto o estudo que a gente está apresentando da temporada, o Apocalipse e o Fim Revelado, através do WhatsApp que você está vendo, tá? Se você já recebeu, ótimo. Se não, você pode enviar para a gente o WhatsApp e a gente vai enviar no seu próprio WhatsApp, no formato em PDF, é um arquivo que a gente vai enviar para você, o estudo para você ter no seu celular. É uma maneira diferente dessa temporada da gente apresentar o estudo para você, tá bom? Olha só. E eu quero aproveitar e divulgar também o Espírito Santo, o Deus dos Bastidores, é um lançamento, tá? E você pode pedir pelo mesmo WhatsApp, se você ainda não pediu, entre em contato com a gente, 12982444449, tá bom? Então peça o seu agora, aproveita que você está assistindo o programa. Eu mencionei que Deus trará várias soluções para nossos problemas e recompensas para nós também. No bloco anterior, a gente terminou dizendo que Deus vai dar um novo nome, né? Um novo nome para a gente, escrito na pedra branca, e só aqueles que têm esse novo nome reconhecerão pelo relacionamento deles com Deus. Esse novo nome vai implicar num novo caráter, representa, de fato, um nome da nossa relação final com Deus. Eu quero trazer para você aqui mais uma recompensa que Deus dará ao vencedor: poder sobre as nações. Olha o que diz Apocalipse 2, 26 a 28. Aquele que vencer, olha só, vencedor, tá? Sempre com essa temática. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. E ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará em um vaso de barro. E lhe darei a mesma autoridade que recebi a autoridade de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Eu quero analisar com você algumas frases desse texto aqui. A gente não vai apresentar na tela, mas olha só. Aquele que vencer, Deus tem um grupo de vencedores. Quem vai vencer? Aquele que fizer a vontade de Deus. É fácil a gente fazer a vontade de Deus? Muita gente vai dizer assim: pastor, é fácil quando a gente ama a Deus. Mas ao mesmo tempo, você sabe que não é fácil a gente rejeitar as nossas próprias vontades. Concorda comigo? E tem muita gente que fala assim: não, basta você aceitar Jesus e você será salvo. Esse é o caminho. Mas a trajetória, ela é uma trajetória de renúncia. Aquele que fizer a vontade de Deus, ser cristão é fazer a vontade de Deus. Nós falamos isso ontem, a norma de conduta de Deus. E é isso que o texto diz. E aquele que fizer a vontade de Deus e for vitorioso, ele governará sobre as nações. A Bíblia diz que durante 1000 anos no céu, nós estaremos lá com autoridade para julgar as nações, e a autoridade estando ao lado de Deus. Uma outra recompensa que a Bíblia apresenta são as vestimentas brancas e o livro da vida. É mais uma recompensa para o vencedor. O texto bíblico diz o seguinte: ao que vencer será vestido de vestes brancas. Você pode ler isso no livro do Apocalipse, e fala que vai ter um novo nome no livro da vida, e que Deus vai confessar diante do Pai, diante dos anjos, essa pessoa. Apocalipse 3, verso 5, tá? Leia com calma depois aí. Apocalipse 3, verso 5 diz assim que, de fato, nós vestiremos vestimentas brancas. Para você que venceu o pecado, a esposa de Cristo, a igreja, é interessante a gente entender que as vestes brancas representam que nós não teremos mais a mancha do pecado, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas seremos então santificados pela graça de Deus. Efésios 5, verso 27 fala sobre isso. E existe mais uma recompensa que Deus vai doar graciosamente para os vencedores. E é essa: a coluna no templo do meu Deus. O que quer dizer isso? Apocalipse 3, verso 12. Farei do vencedor
uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Isso significa que nós seremos, pela graça de Deus, um pilar inabalável. Deus vai dar o privilégio de nós nos assentarmos com Ele no trono dEle. E é essa a última mensagem que Deus tem para nós. Dar-lhe-ei que se assente comigo em meu trono. Apocalipse 3, verso 21. Ao que vencer, mais uma vez a palavra vencer, vencedor. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no meu trono. Apocalipse 3, verso 21. José do Egito. Vamos pensar em José do Egito. Você conhece a história do José do Egito, né? Já virou novela, já virou filme, é isso. José do Egito. Ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel às orientações de Deus. E Deus cumpriu a promessa na história e na trajetória de José. José sofreu? Sofreu. Vamos pegar o exemplo dessa semana, né? A gente pode pegar o exemplo de José como a descrição do que a gente falou essa semana. José sabia que existiam normas de conduta. José foi fiel ao pai dele. José foi fiel no Egito. Ele não entrou, ele não aceitou as falsas doutrinas e ensinos. E ele sofreu por causa disso. O fato de você ser fiel a Deus não isenta de você ou de mim o sofrimento em alguns momentos. Mas José, ele foi vencedor, ele venceu. E o nome dele foi escrito na Bíblia, a história dele. Você e eu podemos ser vencedores. E o nosso nome não está escrito na Bíblia, mas está escrito no livro da vida. O que mais a Bíblia diz? Que José reinou ao lado de Faraó. Nós não reinamos ao lado de nenhum faraó. Você não é nenhum faraó, eu não sou. Imagino que você não seja um rei também que esteja assistindo aqui, ou uma autoridade suprema aqui na terra, não. Mas a Bíblia diz assim que assim como José reinou ao lado do faraó, nós teremos o nome escrito não na Bíblia, mas no livro da vida, e reinaremos ao lado não do faraó, mas ao lado do próprio Deus. Se a sua vida, a minha, ela se distanciou dos caminhos de Deus, Deus ele vai redirecionar a nossa rota. Ele redirige os nossos passos. E Ele torna pessoas que antes andavam em caminhos errados, em vencedores. E são essas as recompensas que Deus dará a cada um de nós. Maravilhosas recompensas para aqueles que forem fiéis a Deus. Eu quero deixar um texto para você. O texto de Apocalipse 22, verso 7. Olha o que diz. Eis que venho em breve, feliz aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Continue estudando, continue guardando as profecias desse livro. Continue sendo fiel a Deus e a vitória virá sobre você. Se você continuar estudando a profecia desse livro, nós vamos aprender muito mais coisas grandiosas que Deus tem a revelar para nós. Semana que vem nós vamos estudar sobre os 7 selos. O que significam os 7 selos do livro do Apocalipse? A gente vai entender um pouquinho. Próximo tema, os 7 selos revelados. E eu espero você, pela graça de Deus, para entendermos um pouquinho mais o que Deus tem de mensagem para cada um de nós. Que Deus abençoe você. Tenha um excelente restante de semana, um sábado muito abençoado. E pela graça de Deus, nós nos encontramos na próxima segunda-feira, ao vivo, aqui no programa Escola Bíblica. Não se esqueça de pedir o seu curso, entrando em contato com a gente através do WhatsApp 12982444449. Manda uma mensagem agora, quero receber Apocalipse, o fim revelado, e a gente vai enviar para você. Vamos orar. Senhor, que bom o tema dessa semana. E de fato, melhor ainda será vermos a Tua presença no céu, vitoriosos pela graça de Cristo Jesus. Nos dê o privilégio de fazermos parte daquele dia onde o Cordeiro vencerá e nós, o Teu povo, venceremos juntos. Te pedimos
e agradecemos por Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus.